E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Para recordar um pouco, aula passada a gente viu conjuntos, tá? A propriedade de conjuntos, tá certo? Viu algumas operações, tá? Produtos notáveis, algumas operações que eu disse para vocês, ó, vocês memorizem aqui. Viu a construção de conjuntos, dentre eles a construção do que a gente vai precisar e é de que? Intervalos, tá? Intervalo é um conjunto. Você ali está descrevendo regras dos valores que vão compor aquilo ali. Beleza. Então, com essa primeira informação que a gente tem, tá certo? E partindo do princípio de conjuntos, a gente vai estender um pouco mais o conteúdo e aí vai começar a trabalhar e fundamentar tudo que realmente a gente vai precisar nessa disciplina de cálculo 1. Então vamos lá. Sendo assim, na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com as chamadas funções, tá? E aí tem o conceito de função, que está descrito aí para vocês bem direitinho, mas eu prefiro fazer associações e contextos, pessoal, para que a gente não se pegue, para que a gente entenda realmente, até entender os conceitos matemáticos sobre os contextos que a gente está trabalhando. Sendo assim, qual é a ideia? Funções são coisas que a gente trabalha no cotidiano, tá? Funções são relações que a gente já tem, vou dizer assim, encruadas na gente, tá? Encruado, aí que palavra, eita que eu estou ficando velho, Alvarenga. Vamos lá, são conceitos que a gente tem na gente e que a gente utiliza para fazer operações no dia a dia, tá? Para interagir, tá? Funções, eu gosto de dizer que se você achar que ela não serve para nada, pelo menos eu vou lhe ensinar uma coisa que ela vai servir. Vai servir para ajudar vocês a namorar. E eu vou dar o meu exemplo desta beldade que vocês viram. Tá? Eu usei funções para conquistar minha esposa. E para ser mais preciso, usei a definição de função. Tá lá, a gente tá na época de São João, tava lá naquele forrozinho, então eu vou chamar ela para dançar, vamos dançar. E aí, quando começou a conversar, veio aquela conversa magnífica que todo mundo adora, tá? Aquela conversa do sim, não, é, não é, foi, não foi, sim, oi? Aquela conversa que é maravilhosa. Aquela conversa monossilábica que você tem vontade de correr desesperadamente. Ou pelo menos sacudir a pessoa para dizer, fale! Fale mais! Certo? E aí tava lá aquele negócio, aquele desespero. Eu digo, já sei. Vou usar a definição de funções com ela. Eu olhei para ela, no fundo dos olhos dela, e disse, você sabia que uma função é uma relação bionífica que existe entre dois conjuntos, onde cada elemento de um conjunto A é levado unicamente num elemento do conjunto B? Rapaz, ela regalou os olhos, como que diz, ó o doido. Parecia aquele esquilinho que vocês têm, o meme dele, o esquilo que está na beira do penhasco que faz, é o quê? Ou então, quando ele vira os olhos, arregalando, que foi aquela musiquinha de fundo. Tan, tan, tan. Pronto, foi do mesmo jeito. Certo? Só que aí, ela abriu os olhos, arregalou, abriu a guarda. Beijei. Olha que coisa boa. No pior dos casos, função me ajudou a namorar. Mas o que é função? Tá? E aí, de novo, pessoal, eu vou tentar fugir um pouco do contexto matemático que está aí descrito, tá certo? Para vocês aqui, no contexto inicial, o que é função, a definição bem direitinha. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, ó. Eu adoro relacionar funções a uma atividade que realmente ajuda a gente a entender. E essa atividade está descrita aqui no contexto, tá bom? Atividade de um carteiro. Atividade de um carteiro, ele literalmente te ensina como é o procedimento de uma função. Como já foi dito, pessoal, função nada mais é do que uma relação. E uma relação, para que ela exista, ela tem que ter uma origem e tem que ter um destino.
Toda relação existe, tem que existir isso. Mesmo que você se relacione só com você. Então, se origina em você e termina em você. Tá certo? Mas uma relação se origina em algum lugar e tem destino para outro. Por que eu digo que o carteiro ele tem a competência de tirar a informação, certo? Ou seja, as cartas que ele vai levar de algum lugar. Esse algum lugar é um conjunto. Como é o nome desse algum lugar? Os Correios. Tá? E ele relaciona para cada carta que ele tira dos Correios para uma residência. Tá bom? Então ele faz essa relação. Então, aprenda. O que o carteiro não pode fazer é exatamente o que uma função não pode fazer. O que um carteiro pode fazer, certo? Com relação a essas entregas, é exatamente o que uma função tem que fazer. Então, para cada carta que o carteiro pega no correio, ele tem que levar, digamos, e aí, pessoal, eu estou considerando que está tudo escrito bem direitinho, no endereço correto, não tem problema nenhum. Tá bom? Sendo assim, o carteiro pega uma correspondência na agência dos Correios, ele tecnicamente tem que levar em uma residência. Mas todo mundo entende que ele pode pegar mais de uma carta no correio, certo? Ou mais de um envelope, ou mais de uma encomenda, e levar num único endereço. Ou seja, no conjunto de onde você tira a sua informação, você pode pegar um elemento e associar ele a um elemento no teu conjunto de resposta, ou pode pegar mais de um elemento e associar a apenas um no conjunto de resposta. Ou seja, uma carta para uma casa, ou então várias cartas para uma casa só. Então você tem que ter essa correspondência. O que é que um carteiro não pode fazer? Que tecnicamente é o que uma função também não pode ter. Certo? Você não pode ter uma carta nos correios, estando bem endereçada, estando tudo correto, não ser levada a uma residência. Essa residência aí eu estou considerando aquele que não tem problema, pessoal. A residência existe, está lá. Então o carteiro não pode deixar de entregar só porque ele quer. Certo? Só porque ele quer. Então, essa correspondência tem que sempre haver. Segundo ponto. Então, para cada elemento do conjunto que você está tirando informação, você tem que levar a uma resposta. Segundo ponto. Um carteiro não pode pegar uma carta e levar em duas casas ao mesmo tempo. Cada carta para uma casa. Então ele não pode. Então, se você tiver lá no conjunto que você está tirando a tua informação, tiver dando duas respostas, está errado. Não tem como ter duas respostas. Tá bom? Então, aí você já tem todo o conceito de função. Ou seja, é um conjunto de onde você tira a sua informação. A função vai relacionar a essa informação a uma resposta. Sempre que você estiver fazendo essa informação, essa relação, você está fazendo relação ou procedendo com uma função. A gente tem então o seguinte, ó. Por exemplo, se você chegar na feira, você olha as etiquetas de preço, você está no supermercado. Cada etiqueta de preço está relacionada a um produto. Então você relacionou etiqueta com produto. Você fez a relação. Esse preço é desse produto. Você acabou de relacionar o mesmo procedimento de uma função. Na hora de pagar, eu tenho 6 desse produto. O preço é esse. Então, quando você faz a operação de multiplicação e obtém uma resposta, você literalmente acabou de executar o procedimento de uma função. Então, função é isso. É uma relação que vai ter entre dois conjuntos. Só que aí a gente caracteriza esses dois conjuntos. Tá? Aqui é a descrição de função, pessoal, como vocês estão vendo. Tá? Para deixar bem claro, como eu estava explicando. O que não é uma função. Ó. Sobra elemento no conjunto de onde você está tirando a informação. Ó. Veja que a seta é de onde está saindo e para onde ele está sendo direcionado. Ah, professor, mas sobrou mais casas do que cartas. Tá? Tá sobrando casa. E não pode não. Todo mundo tem que receber carta do mesmo jeito. Não, pode sobrar casa sem problema nenhum. O que não pode sobrar, ó,
é carta sem ser entregue. Isso não pode. O que não pode, é o que não é função, uma carta para duas casas diferentes. Tá bom? Então a gente tem que ter cuidado nisso aí. Então, como eu estava dizendo, ó, cada carta para uma casa, pode sobrar casa sem receber correspondência, isso pode. Tá? E aí a definição está lá. Uma função, uma relação que leva os elementos de um determinado conjunto. Aí se lembre, conjuntos, pessoal, a gente denota por letra maiúscula. A ou X, em um outro conjunto denotado por B ou Y, ou seja, para cada elemento do conjunto X, existe um elemento do conjunto Y a ele associado. Só que na matemática a gente resume esse contexto aqui. Ó. O que é que vocês vão encontrar descrito na matemática? Isso aqui. Ó. Uma função é uma relação, ó, esses dois pontinhos é sempre tal que pega elementos do conjunto X e leva no em elementos do conjunto Y. Ou seja, para cada elemento X do conjunto X, existe um elemento no conjunto Y a ele correspondendo. Toda essa frase que eu li para vocês está descrita nessa simbologia que está aqui. Como é que a gente tem as representações desses conjuntos? Tá? Primeiro, o conjunto de onde você tira a sua informação. O conjunto de onde você tira a sua informação é chamado de domínio. Domínio é o conjunto de onde você está tirando a sua informação. Tá? A função, para cá que a gente já sabe, é uma descrição matemática, é uma relação matemática que vai existir. A informação que você vai tirar geralmente é associada a números, tá bom? O conjunto de respostas é chamado de contradomínio, tá bom? O conjunto de resposta Y é chamado de contradomínio. Tá? Nesse contradomínio, o que é que pode ter? Ó? Pode ter mais elementos do que você precisa. Não há problema nenhum. Se sobrar elementos, não há problema. Qual é o detalhe, então? Se você quiser pegar apenas o conjunto formado só pelas respostas, ninguém mais, ele vai ser formado somente pelas respostas. Sendo assim, você vai ter o que a gente chama de imagem. Tá? O domínio é o conjunto de onde você tira a informação. Contradomínio é o conjunto das respostas. Tá? É um conjunto que tem as respostas e algo mais. A imagem é exclusivamente o conjunto das respostas. Tá bom? Como é que eu faço para associar isso? Tá bom? Imagina o seguinte, ó. Vamos pegar para vocês associarem. Domínio, tá? Todo mundo está se relacionando. Domínio é quem manda na casa. Imagem é o resultado disso. Ou seja, quem manda na casa obriga você a cumprir todas as funções que a pessoa quer, deixando em vocês a imagem de uma pessoa sempre feliz, de bem com a vida. Sou muito alegre. Tá certo? Então, domínio é quem manda. Domínio é quem manda. Imagem é o resultado depois de tudo que a pessoa fez durante o dia. Então, quem manda na casa e a imagem é quem obedece. Tá bom? Beleza. Está aqui descrito, eu estou descrevendo isso tudo, ó, deixando claro, pessoal, que domínio ele é descrito pela letra D maiúscula, aí, ó, entre parênteses, o F, quer dizer, ó, o domínio da função, e a imagem, que é o conjunto só das respostas, imagem da função. Então é dessa forma que está descrito quando vocês estiverem olhando, tá certo? Existe uma operação aqui só para associar, para mostrar a vocês, mas isso a gente já vai trabalhar mais na frente, bem direitinho. Tá? Aqui eu descrevo, do jeito que eu disse para vocês, ó, com base nos diagramas acima, concluímos que existem duas condições para uma relação f seja uma função. O domínio deve sempre coincidir com o conjunto de partida, ou seja, todo elemento de x é ponto de partida da flecha. Tá bom? Se tivermos um elemento do conjunto x do qual não parta flecha, essa relação não é uma função. Que exemplo é esse aqui, ó, pessoal? Que eu estou ditando para vocês é esse aqui, ó. Essa figura 4.1.
Tá bom? Dá uma olhadinha. Ó. O número 1, ninguém parte dele, nenhuma informação parte dele. Ou seja, ela não pode representar uma função. Tá? A segunda é que de cada elemento de x deve partir uma única flecha, pois se der um elemento de x, parte mais de uma flecha, ela também não é uma função. É a figura o quê? 4.2. Tá? Tem a observação aí, como é que você descreve elemento, domínio. E se você quiser pegar um conjunto de respostas mais amplo do que você precisa, você chama ele de contradomínio. Tá? Tem alguns exercícios aqui, só para mostrar quem é o domínio, quem é a imagem, tá bom? Vocês têm livros, vocês têm apostilas que ensinam isso aí. Eu vou ensinando, pessoal, à medida que eu for trabalhando aqui. Tá? Então, o primeiro passo aqui, ó. A obtenção do domínio de uma função. Como é que eu sei quais os valores podem ser aplicados em uma função? Tecnicamente, a pergunta é, você tem uma expressão matemática. A pergunta então é, quais valores eu posso colocar nessa função? Tá? E aí você faz por observação. Por exemplo, todo mundo aprendeu que raiz quadrada, tá certo? Ó, raiz quadrada só permite valor positivo. Se ela só permite valor positivo e no mínimo zero, ó, então você só pode colocar x maior ou igual do que zero. Ou seja, que é um domínio valores maiores do que zero. Está aqui. Escrito na forma de quê? De intervalo. Ah, professor, e essa outra raiz? Beleza. De novo, ó, dentro de uma raiz quadrada só pode ter valor positivo. Ou seja, para ter valor positivo, x ao quadrado menos 4 tem que ser positivo, maior do que zero. Maior ou no mínimo igual a zero. Então, para que você consiga zerar aqui, ó, o menor valor que zera essa expressão é x igual a 2 ou x igual a menos 2. Tá? Valores de x maiores do que 2 vai dar número positivo. Valores de x menores do que menos 2 vai dar positivo. Professor, por que é que o valor menor do que menos 2 dá positivo? Porque todo um número elevado ao quadrado dá um valor o quê? Positivo. Se um número é menor do que menos 2 e você eleva ele ao quadrado, vai te dar um número positivo maior do que 4. Então, o que é o domínio? Ó, todo mundo que é menor do que menos 2, unido com todo mundo que é maior do que 2. Pode ser escrito ó, como a união de dois intervalos, ou então, ó, são os valores de x que pertencem aos reais, está o quê? Os valores de x têm que ser menores ou iguais do que menos 2, ou os valores de x têm que ser maiores ou iguais do que 2. Ou uma outra alternativa, um outro exemplo, que é que eu posso pegar, ó, se eu tenho que pegar menor do que menos 2 e maior do que 2, significa que eu poderia então pegar ó, qualquer número real menos os valores que estão entre menos 2 e 2. Quem são eles? Menos 1,999, tá bom? Raiz de 2, você não pode pegar. Então, qualquer número que tiver entre menos 2 e 2, tchau. Por esse menos, ó, esse intervalo. E numa fração? Ora, numa fração, eu sei que eu não posso ter zero no denominador. Se eu não posso ter um zero no denominador, então eu só preciso tirar quem? Que é o único valor que zero aqui, ó. Meu denominador é x igual a 1. E aqui eu complico um pouco mais, que eu deixo bem claro. Ó. Você tem uma fração. Numerador tem que ser valor de x o quê? Ó, dentro de uma raiz quadrada, positivo. Então, no numerador, x é maior do que 2. No denominador, ó, certo? Ele está numa fração, ou seja, primeiro não pode ser zero, segundo os valores que estão aqui dentro tem que ser o quê? Positivos. Então tem que ser necessariamente o quê? Diferente de zero, ó. E tem que ser o quê? Menor do que 3. Se eu pegar um número maior do que 3, isso aqui dá negativo, já era. Então tem que ser menor do que 3. Tá certo? Então pronto. Aqui está o exemplo de como vai fazer, raízes de uma função. Tá? A raiz aqui, deixa só claro, que raiz são os valores que zeram a função. Tá? Propriedade de uma função, isso aqui eu vou deixar para estudo futuro, mas vocês devem ter visto isso lá no ensino. Devem não, vocês viram isso lá no ensino médio. Que é a ideia de função sobrejetora, injetora e bijetora. Tá? Sobrejetora é o quê?
O conjunto de resposta é exatamente a imagem. Ponto. Se o conjunto de resposta é só a imagem, então é função sobre injetura. O que é injetora? Para cada elemento do domínio, só tem uma resposta. Para cada elemento do domínio, só tem um elemento do contradomínio a ele associado. Só um. Não existe como é 1 para 1. É aquela proporção, é de 1 para 1. Tá? E função bijetora é o que vale a letra A e a letra B, ou seja, a imagem é só o conjunto que tem só as respostas, e injetora é a proporção de 1 para 1. Tá? Função composta, e aí sim, ó, essa ideia de função composta ela é um pouquinho mais complicada, porque você está agregando expressões, tá certo? Então o que é que faz? Ó? Isso aqui eu vou usar depois. Por exemplo, você tem uma expressão que associa o conjunto A ao conjunto B. Você tem uma outra expressão que associa o conjunto B ao conjunto C. Você pode pegar essas duas expressões, criar uma relação entre elas para que os elementos do conjunto A sejam diretamente relacionados aos elementos do conjunto C. Tá? Em vez de você ficar indo, ó, por exemplo, imagine isso aqui como você pegando um ônibus. Está numa parada, ele para na primeira parada e você só desce na segunda. Certo? Isso aqui são as duas funções. A função composta seria pegar e te dar um carro. Ou seja, você já pode ir direto para o seu destino final. Tá bom? E aí a função composta é fácil da gente ver. Tá certo? Ela é indicada por isso aqui, ó. Indicada por uma letra, tá bom? E a bolinha, ó. Você faz a relação entre os conjuntos. Ou seja, o conjunto G é associado à função F, tá bom? Ou então, e aqui a gente lê, ó, G composta com F, ou então, se for o contrário, é F composta com G. Isso aqui todo mundo viu, mas eu vou refazer aqui, só para deixar claro, tá bom? É uma recordação mesmo, tá? Não sei se é uma boa ou uma má recordação. Mas farei para vocês, só para vocês entenderem qual é o procedimento. Tá certo? Vamos lá. No exemplo que está lá descrito, ele pega duas funções, f de x, e descreve ela como sendo x ao quadrado menos 1. Na outra, ele pega a função g de x e descreve como sendo 2 vezes x. Aí ele pergunta: quem é f composta com g? Quem é essa composição aqui? Tá? E quem seria o contrário? Quem é g composto com f? Lá na definição, pessoal, também está descrito para vocês isso aqui, ó. Quando você tem essas formas de escrever, ela está dizendo isso aqui, ó. Tanto a função f composta com g de x. Na outra, então, é g composto com f de x. Professor, o que é que isso aqui vai me ajudar? Fácil. Eu sei que esse valor de x aqui, ó, é só a representação. O x aqui colocado significa que eu vou botar qualquer valor que está no meu domínio. Se eu sei que eu vou aplicar valores que estão no domínio e ele tem valores distintos, aí eu coloco uma letra, porque aí deixa aberto para colocar qualquer valor. A ideia não vai mudar, porque o que é que ele faz aqui? Ó? Quem é f, então? Composto com g de x. Se você for pegar, então, ó, no lugar de x, eu estou colocando quem? A função g de x. Então, eu estou colocando aqui, ó. Então, g de x elevado ao quadrado menos 1. Estou associando
essa expressão a essa função que está aqui, ó. Então, se foi feita a representação, vamos lá. Mas quem é a função g de x? A função g de x está lá descrito, ó. É 2 vezes x. Então, vou pegar no lugar de 2 vezes x, de g, eu vou colocar quem? 2 vezes x ao quadrado menos 1. Sendo assim, agora, eu faço o quê? F de g de x, que era igual, que era não, que não deixa de ser, f de 2 vezes x, fez quem? 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado dá x ao quadrado, menos 1. Pronto, é isso aí. E, por favor, não venham me dizer que isso é difícil, não. Não tem dificuldade, não. Do mesmo jeito é a g, ó. Não muda uma vírgula. Quem é g de f de x? Ora, no lugar de x, então, ó, se g de x é 2 vezes x, se eu estou tocando x por a função, então bota 2 vezes f de x. Quem é f de x? Está lá. Então é g de quem? X ao quadrado menos 1. Isso aqui então vai dar 2 vezes quem? X ao quadrado menos 1. Sendo assim, o que era g de f de x, que a gente sabe que é a mesma coisa de g de x ao quadrado menos 1. É só fazer a conta, distributividade à direita. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 2 vezes 1 dá 2. Pronto, isso aí. Então, não venham me dizer que isso é difícil. Porque aí não tem dificuldade. Na segunda questão, faça a mesma coisa. Na segunda questão, é feita a mesma coisa. Tá? No lugar de se é G composto com F e tal. Ó, na segunda, ele complica um pouquinho mais, que ele diz, ó, eu tenho a minha função f, é 5 vezes x. Eu tenho a função f composta com g. A resposta dela é 3 vezes x mais 2. Quem foi a função de g que é aplicada aqui, ó, no lugar de f, me deu isso aqui como resposta? Ele vai fazer a mesma regra que eu disse, ó. F de x é igual a 5 vezes x. Sendo assim, ó, se eu trocar o x por g de x, então f de g de x é igual a 5 vezes g de x. Quem é fg de x? Ó? Tá lá. É 3 vezes x mais 2. Eu sei que é nessa parte que é a parte matemática, que todo mundo fica chateado e tal. Mas tentem entender a base. Tá? Esqueçam que eu estou falando de contexto, sempre repetição de x e essas coisas. Repete, ó. Gabriel tinha 5 laranjas. Então, se Gabriel pegar agora, ó, uma fruta que eu não sei, vai ser igual a 5 vezes a fruta que eu não sei. No final, isso aqui vai dar o quê? Esse balaio de gato. Tá piorando, professor. É melhor do jeito que estava antes. Então, ó, eu já sei que é a minha f de g de x. Tá? E eu sei também que é só olhar no exemplo que eu acabei de fazer. Tá? Falta aí um pouquinho o vídeo que você vai ver. Ó. Quem é f de g de x? Aqui, ó. Também é 5 vezes g de x. Ó. Tá aqui, ó. Então, 5 vezes g de x é igual a quem? 3 vezes x mais 2. Pega o 5 que está multiplicando, passa dividindo. Então, g de x é 3 vezes x mais 2 dividido por 5. Pronto. Tá? E quando coloca um valor numérico, no final, é só você substituir o valor numérico na conta. Que é f de g de 3. O que é que você faz? Quem é o valor de g de 3? Substitui, ó, o 3 aqui. 3 vezes 3, 9. 9 menos 4 dá 5. Tá aqui. Então, quem é f de g de 3? G de 3 eu já achei que é o número 5. Quem é f de 5? É trocar o valor de 5 nessa conta. 5 ao quadrado
25, 25 mais 1, 26. Nossa, que difícil! Função inversa. Pessoal, função inversa é só a expressão que lhe permite reverter o processo, voltar ao ponto inicial. Tá? É simplesmente isso. Tá bom? Então a função inversa diz o seguinte. A função normal diz que para cada elemento do domínio você tem que ter uma resposta. Ou seja, você cai no contradomínio. Para que você tenha uma função inversa, você tem que pegar, então, cada elemento da imagem tem que estar relacionada a só um elemento do domínio. E aqui vocês vão ver, ó, que no contexto ele pede, então, para que você tenha a função inversa, e claro que vocês não vão precisar fazer o passo a passo disso, mas para que você tenha uma função inversa, você precisa ter uma função que é objetora. Tá bom? Então, ó, em outras palavras, é isso aqui, ó. Eu tenho uma função, ó. Tá? Sim, deixando claro, pessoal, só por questão de notação, na hora que vocês forem ver, na hora que vocês estiverem falando de função inversa, o que vocês vão encontrar descrito nos livros, tá? Como sendo função inversa, é a função cuja potência é menos 1. Ponto. Toda vez que você encontrar f de menos 1, ó, depois do x, ele está tratando de função inversa, ou seja, é a operação contrária ao que você fez. Ah, professor, mas eu não sei fazer isso. Cara, a gente faz função inversa o tempo todinho. Exemplo? Você tem 20 reais. Compra um cachorro quente de 5. Sobrou 15. Rapaz, eu cheguei em casa ontem só com 15 reais no bolso. Rapaz, quanto foi que eu tinha? Eu nem lembro quanto é que eu tinha quando eu saí de casa. Ah, eu comi um cachorro quente de 5. 15 mais 5 dá 20. Ou seja, inverteu o processo. Ah, eu paguei 150 reais nessa mercadoria e recebi 8 de troco. Certo? Aí você tem o valor da mercadoria e tem o troco. Ah, não quero meu dinheiro de volta. Então é o troco que você recebeu mais o valor da mercadoria. Função inversa. Tá? Aqui eu dou um exemplo. Ó. Você tem, por exemplo, a função é igual a 2 vezes x mais 1. Como é que eu faço para reverter o resultado? Fácil. Se y é igual a 2 vezes x mais 1, troco mais 1 de posição. Então fica y menos 1 é igual a 2 vezes x. O 2 que está multiplicando o x eu passo dividindo. Pronto, reverti. O que é que ele está dizendo? Se eu pegar o valor de x e aplicar nessa conta, eu acho a resposta, que é y. Se eu jogar a resposta aqui, ó, y, eu tenho exatamente o valor que eu coloquei na conta, que é o valor de x. Tá? Nossa, que difícil. Aí, tá? Então não venha não. Tá bom? Não venha com isso aqui. Função modular, simplesmente a função onde todo valor aplicado dentro dela é positiva. Sendo assim, ela pode ter tanto resultado positivo, ó, pode ser positivo, ou seja, x pode ser positivo, ou negativo. Tá aqui, ó. Tá bom? Aqui estão alguns exemplos. Tá? E aí o que é que você tem assim, por exemplo? Módulo de x menor do que a. Para que um valor seja menor do que esse, eu sei que todo valor aqui dentro agora é positivo. Todo número positivo é menor do que esse. Isso aqui tem que ser positivo, não pode ser negativo. Está aqui descrito. Ó. O A tem que ser positivo. O que é que tem que acontecer? O menor valor seria do 0 até tanto. Só que aí você está pegando só o número positivo. Lembra que negativo também entra. Então, ó, quando você pega o negativo, ó, se x é menor do que a, é a mesma coisa de você dizer que x é maior do que menos a e menor do que a. Se x é maior do que um número positivo, então o que é que acontece? Ó? Todo número aplicado em módulo, ele se torna o quê? Positivo. Então, você pega os valores positivos maiores do que a, e também pega o negativo menor do que menos a. Por quê? Se o número aqui for 3, digamos que esse a é 3. Se você pegar o número 4, 4 é maior do que 3. Está aqui, ó, x maior do que a. O 4 é maior do que 3. Se você pegar menos 4,
Menos 4 dentro de um módulo fica positivo. Então, ó, vai continuar sendo. Ó. Então, o valor de x é menor do que menos a. O valor negativo de a seria menos 3. Tá? E aí você tem o exemplo, você tem a ideia de função modular, tá bom? Que é a função que determina isso aqui, tá? Descrita dessa maneira. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá bom? Ó, quem é o valor que dentro, ó, 3 vezes x menos 1 é igual a 2. Vocês se lembram, tem duas possibilidades. Ou a tua resposta dá 2 positivo ou menos 2. Porque o número aqui dentro, ó, o número que está aqui dentro, aplicado dentro de módulo, vai dar sempre uma resposta o quê? Positiva. Então ele pode ser tanto 2 quanto menos 2. E aí as duas respostas quem são? Ou 1, x igual a 1, ou x igual a menos 1 terço. Mesma coisa, o módulo igual a módulo e por aí vai. Tá bom? Tanto pode ser ó, a parte positiva quanto a parte negativa. A função de primeiro... Sim, isso aqui é o gráfico. Tá? O gráfico, pessoal, só para eu deixar claro, a partir de agora, gráfico é uma... Eu diria que... Eu não sei se vocês veem os contextos de antigamente, algumas piadas. É uma maravilha, é maravilhoso. Tá certo? É um seriado de antigamente. Depois vocês dão uma olhada. Tá? Ou vocês me indicam seriados novos. Gráfico nada mais é do que... Você não está entendendo não? Quer que eu desenhe? Quando você bota as respostas que o outro não está entendendo, que você diz quer que eu desenhe, o gráfico é exatamente isso aí. É a resposta desenhada. É isso. O gráfico de uma função matemática nada mais é do que a resposta desenhada. Tal. E acabou-se. Função de primeiro grau. Oh, certo? Todo mundo sabe. Estão abusando de ver função de primeiro grau. Para fazer vestibular, fazer fórmula de física, de matemática, de química, certo? Para fazer qualquer coisa na rua, para ir por aí vai. Então, ó, chama-se função polinomial de primeiro grau, a função afim, tá? Descrita da forma, f de x é igual a vezes x mais d, mais b. Tá? A e b são números reais e necessariamente o a é diferente de zero. Tá? Aqui está um monte de exemplo, ó, função de primeiro grau, e por aí. Tá? O gráfico de uma função de primeiro grau. O gráfico de uma função de primeiro grau sempre vai ser uma reta. O gráfico de uma função de primeiro grau sempre vai ser uma reta. Tá? E mais, ó, só para deixar claro, pessoal. Ou você encontra ele descrito dessa forma aqui, ó. Tá? A função de primeiro grau é descrito dessa forma. Tá bom? Sempre. Mas cuidado para não confundir equação da reta. Tá? É outra coisa. Isso aqui, ó, definição 4.9, basicamente, é a definição de reta. Tá? Vocês vão ver isso em geometria. Ah, qual é a diferença, professor, de uma para outra? A função é simplesmente a relação. Tá? A equação que determina a reta, ela diz a relação também. Mas é outra forma de descrição. Tá? Vocês vão ver que pega a definição de função, tá bom? Pega a definição de função, que vocês vão ver lá em geometria, que vocês vão ver outra forma de construir. Então tá aqui, ó. Tal, não sei o quê. Ah, como é que você calcula o zero de uma equação de primeiro grau? A raiz, a função tem que ser igual a zero. E aí, para ela ser igual a zero, o x tem que ser quem? Menos b dividido por a. Não tem o que fazer, não. Pelo amor de Deus, vamos. Função de primeiro grau, vocês sabem. Ah, isso aí vocês sabem. Crescimento e decrescimento. Para que lado ela aponta? Vamos lá. A ideia de crescente e decrescente, pessoal. O que é uma coisa? Quando é que uma coisa cresce? Vamos lá. Você tem dinheiro. Como é que você diz que você está ganhando dinheiro? Quando você olha o saldo de amanhã e ele é maior do que o de hoje. Você olha o saldo de depois de amanhã e ele é maior do que o de amanhã
que foi maior do que o de hoje. Como é que você sabe? Seu saldo bancário daqui a 6 meses é maior do que o de hoje. O saldo de 6 meses foi maior do que o de 5 meses, que é maior do que o de 4, o de 3, o de 2, o de 1. Então, função crescente, a gente sabe. Que é uma coisa decrescente, se meu saldo é menor do que meu saldo do mês que vem, é menor do que o desse mês. Meu saldo no mês 6 foi menor do que o do mês 5, menor do que o mês 4, menor do que o do mês 3, menor do que o mês 2, menor do que mês 1. Ou seja, você está decrescendo. Tá? Como é que eu determino se os meus resultados vão ser crescentes ou decrescentes? Você só olha o valor de A. Se A é positivo, tá? Se o A é positivo, você tem resultados crescentes. Se o A é negativo, você tem resultado decrescente. Ah, professor, mas eu não memorizo isso, eu não sou capaz de memorizar, etc e tal. Pessoal, vamos lá. Pega esse valor de A. Se ele é positivo, quando você tem uma coisa positiva, você está para onde? Eu estou bem, eu estou para cima. Ou seja, bem para cima, aponta para cima. Coisas para cima são o quê? Crescentes. Se o A é negativo, negativo significa estar triste, estar para baixo. Se é triste ou para baixo, você vai estar o quê? Decrescente. Ponto. O zero, aqui eu boto os gráficos. Ó, se ele é positivo, o gráfico de uma reta é sempre escrito, ó, da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita. Se ela é crescente, ó, ela vai de baixo para cima. Se ela é decrescente, ela vai de cima para baixo. Tá? É sempre escrito da esquerda para a direita. Todo gráfico ele é escrito da esquerda para a direita. Então, no caso da reta, quando ela é crescente, ó, ela vai de baixo para cima. Quando ela é decrescente, vai de cima para baixo. Função de segundo grau. Ó, sim, tá, não sei o que. Pega um polinômio, segundo grau. Do mesmo jeito de função de primeiro grau. O valor de A que está aqui, ó, não pode ser zero. Tá? E os números B e C, que aqui compõem a função de segundo grau, tá bom? Pode ser qualquer número, pode ser zero, pode não ser. Aqui a gente tem exemplos, tá bom? O gráfico, aí o gráfico vai formar uma parábola, com cavidade para cima ou para baixo, tá bom? Quando é que você tem uma concavidade voltada para cima? De novo, olha o A. Se o A é positivo, se eu estou positivo, eu estou feliz. Como é o formato de uma boca feliz? Concavidade para cima. Estou triste, estou para baixo. Se eu estou triste, olha a sua boca. A tristeza faz a boca revirar para baixo. Estou com concavidade para baixo. Como é que eu acho as raízes de uma função de segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Aí é onde o desespero toma de conta. Ah, meu Deus! A fórmula de Bhaskara! Não, estou condenado! Lá, e blá, 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 e lá, e blá, blá, blá. Pronto, esse aqui, pessoal, é a fórmula. Tem outras formas, professor, de a gente achar isso aqui de maneira mais fácil? Tem. Tem sim, mas tem que ter cuidado. Certo? Isso aí é uma das promessas que eu fiz na aula passada. Tá? Vamos lá. Vou mostrar a vocês como é que vocês acham as raízes, tá bom? Tentar resolver elas de maneira mais rápida. Tá bom? Então vamos lá. Um passo, pessoal. Um dos passos é tentar ver o seguinte. Ó. Imagina que você tem aqui, por exemplo, a expressão x ao quadrado mais 4 vezes x mais 4. Por exemplo, uma alternativa, talvez, tá? Se você não lembrar da fórmula de Bhaskara, lembrar lá dos produtos notáveis, seria o seguinte. A mais B elevado ao quadrado. Ou seja, a regra da soma pode ser diferença também, tá? Isso aí depende de como vocês vão trabalhar.
mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Tá? Por associação, ó, aqui, ó, x ao quadrado mais 4 vezes x mais 4. Associação, ó, daqui para cá. Vocês vão ver isso em geometria também. Olhando, só comparando, tá aqui, ó. Então, A ao quadrado, x ao quadrado. Então aqui, ó, sem problema nenhum, já digo que A é igual a x. Tá bom? No outro ponto aqui, ó, por associação, b ao quadrado é 4. O A é x, ó, então 2 vezes b é 4. Então você tem, ó, 2 vezes b igual a 4 e b ao quadrado é igual a 4. De todas as duas aqui, você acha que b é igual a 2. Tá? Junto essas duas informações, você acha que b é igual a 2. E aí eu jogo nessa conta aqui, ó. Então, x mais 2 ao quadrado. Aí a pergunta agora é: quem é o valor que colocado nessa conta aqui, ó, x mais 2, faz ela ser igual a zero? Aquele negócio. Oh, nossa! X igual a menos 2. Achei a raiz. Nossa, que difícil. Tá? Isso é uma alternativa. Outra, ó. X ao quadrado mais, deixa eu ver aqui, 5 vezes x mais 4. Ah, professor, claro que eu vou fazer essa conta aqui de novo. E quando eu fizer essa conta aqui, vai dar problema. Xiii! Se eu for usar isso aqui, ó, vai dar problema. Estou pegando soma, mas eu posso pegar a subtração aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar a subtração. Só para não acharem que eu estou só pegando o valor positivo. Vou pegar aqui menos. Pronto. Que divertido. Que divertido. Certo? Primeira regra que você faria é a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b, ó. Lembre-se. A ao quadrado. A. Que é isso, professor? A vezes x ao quadrado. Mais b vezes x. Mais c. Ou seja, o b é menos 5. O c é 4. O a é 1. Então, menos b. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos, e professor, menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Fórmula de Bhaskara. Pega aí, tá, nas soluções, vocês vão encontrar como soluções o seguinte. X igual a menos 1. Oi. Que é isso, professor? Menos 1 não. É um positivo. X igual a 1. Eu não sei se o professor de vocês botava a história de linha, se é 1, 2, não sei. X igual a 4. Você tem isso aqui. Tá? Qual é a alternativa que eu dou aqui? Em vez de precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Além dessa forma de se escrever uma função de segundo grau, eu disse para vocês. Ó, um polinômio de segundo grau, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Dê uma olhada na aula passada. Ele pode ser reescrito da forma a vezes x menos e, menos d no caso, que multiplica
x menos e. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, então, é que, ó, por associação, tá? X ao quadrado menos 5 vezes x mais 4 é igual. O meu a vale 1, então x menos d vezes x menos e. Se você for pegar aqui, ó, oi, me desculpem, estou aprendendo a mexer nisso aqui, pessoal. Tá? Ó, por associação, o que é que você vai ter? Ó? Você for multiplicar esses dois valores aqui de função do primeiro grau, vocês vão ter isso aqui como resultado. X ao quadrado. X vezes menos e dá menos e vezes x. Menos d vezes x dá menos d vezes x. Menos d vezes menos e dá e vezes a letra d. Em outras palavras, isso aqui vai dar, ó, só por questão de ajuste, x ao quadrado menos, se eu colocar o menos em evidência e colocar o x também, ó, vai ficar d mais e vezes x mais d vezes e. Pronto. O que é que acontece por associação de novo, ó? X ao quadrado com x ao quadrado, ó, o menos com menos, aí tá aqui, ó, 5 e d mais e. Então aqui você tem, ó, d mais e é igual a 5. Se somar as duas raízes, a resposta tem que ser, ó, o valor de b, e multiplicar as duas raízes, d vezes e tem que dar o valor de c. A soma das raízes dá b, a multiplicação das raízes dá e. Qual é uma alternativa de você fazer aqui, ó? Vamos pegar de número inteiro, tá? Me dê dois números inteiros que, multiplicado um pelo outro, dá 4. Então você poderia pegar, ó, o d igual ao e, que é igual a 4. 4 não, perdoe. Ah, vai. 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Aí jogava na conta de cima. 2 mais 2 é 4. Não pode ser 5. Já era. Então aqui, ó. Já foi. Qual é o outro número inteiro? Ah, tem assim, ó, professor. Eu posso pegar o D como sendo 1 e o E como sendo 4. Posso pegar? Posso. 1 vezes 4 dá 4. Aí vamos para a conta de cima. 1 mais 4, 5. Pronto, acharam as duas raízes. Quem são as raízes? X igual a 1 e x igual a 4. Nossa, que difícil! E se vocês souberem... Ó, isso aqui só vale, pessoal, se o valor que está multiplicando x ao quadrado aqui, ó, tá bom? X ao quadrado é 1. Ah, se não for, complica mais um pouquinho. Mas tudo bem, dá para se fazer ainda. E se eu souber uma raiz, professor? Aí facilita ainda mais. X ao quadrado, ó, vamos imaginar aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado menos 3 vezes x. Pegar aqui. Mais 5. 2 vezes x ao quadrado menos 3 vezes x mais 5. Como é que eu acho as raízes disso aqui? Pode ser pela fórmula de Bhaskara? Pode. Tá? Se pegar essa operação que eu fiz antes, lembre-se, você vai ter a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, que ela é reescrita da forma a vezes x menos d, x menos e. Tá? Você tem isso.
O A aqui vale 2, ó. Então aqui na conta da gente você tem 2 vezes x menos d, que multiplica x menos e. Qual é uma... Digamos que você sabe uma raiz, só para dar um outro exemplo, pessoal, só outra forma. Aqui, se eu fosse fazer, eu ia repetir essa outra aqui, ó. A diferença aqui, tá certo? É que ia ficar, ó, menos 2 vezes e, ou seja, 2 vezes e mais d. Então, ó, na conta aqui, você ia ficar com 2 vezes e mais d. Isso aqui é igual a 3. Tá bom? E na outra, por que 2 vezes e? Porque 2 vezes x, que multiplica e. Então, ó, e vezes d seria igual a 5. Tá? É um pouco mais complicado. Mas como é que eu resolveria isso aqui, ó? Numa alternativa mais simples. Digamos que você sabe de uma das raízes. Você vai verificar. Mais 5 não, professor. Isso aqui é... Deixa eu só trocar aqui, pessoal. Tá? Eu não tenho essas contas na cabeça não. Eu vou fazendo aqui no automático. Aí eu vou corrigindo, tá bom? Isso aqui não é mais 5. Para ela ficar correta, é menos 5. Menos 5. Beleza? Aqui, ó. Seria menos 5. A multiplicação de dois valores dá menos 5. A soma deles tem que dar 3. Tá? De novo, ó, você tem alternativas. Você pega números inteiros. Se você pegar o E como sendo, para pegar inteiro, posso pegar o mais fácil. Pega um ou menos um e o outro pega o valor. E D ser igual a 5, por exemplo. Tá? E D igual a 5. Ah, é verdade. Ó. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. Aí no outro, ó, faz 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 5 dá 3. Ah, achei já. Não, professor, eu errei porque eu peguei o E como sendo igual a 5 e o D como sendo igual a menos 1. Tá? Pessoal, aí vocês é questão de ajustar na conta aqui. Tá bom? Se eu estou vendo que eu estou pegando um número multiplicando por outro, tá? Eu vou, tecnicamente, sabendo que um dos dois é negativo, escolher o menor. Já que a resposta é positiva. Se a resposta fosse negativa, eu escolhi o maior. Tá bom? Então, ó, o menos 1 coloca aqui, ó. Menos 1 não é... E sim, pessoal, não é maior no sentido de... Ah, mas todo número negativo ele é menor. Sinal dá só sentido para a direção que você vai. Tá bom? Mas aqui, ó. Ah, professor, mas eu já sabia que uma raiz dessa conta era o menos 1. Como é que eu ia saber da outra? Fácil. Tá? Ó. Eu já sei que uma raiz é o menos 1. Como é que eu ia saber da outra? Tecnicamente você está fazendo a parte que eu acabei de fazer aqui na conta. A resposta é menos 5. Ó. Tá? Quem é o valor que multiplicado por 1 dá menos 5? Quem é? Ora, é menos 5. Então, ó, o valor, esquece o sinal de lá, ó, já que ele tem que ter o sinal negativo. Então tá aqui, você acha a raiz na hora. Quem é o valor multiplicado por 1 dá menos 5? Menos 5. Pronto, já achei a raiz. Você está fazendo essa segunda operação aqui. Ó. Então aí o tanto de jeito que vocês acharam a raiz de uma função de segundo grau. Então, por favor, não venham brigar comigo mais não. Tá? Não venham não. Vamos lá, para a apostila. Tá aí, ó, coordenada, vértice, isso aqui tudo vocês vão ver lá em geometria. Tá? A imagem, ó, ou seja, o conjunto da solução,
tá bom? Que é o que descreve o gráfico, é o seguinte: parábola com cavidade para cima, o menor valor que tem é o vértice. Tá? O menor valor é o vértice. Como é que você determina o valor do vértice? X é dado por menos b dividido por 2a, e o y é dado por menos delta dividido por 4 vezes a. Pronto. Então, ó, parábola para cima, todo mundo é maior do que o valor de y do vértice. Parábola com cavidade para baixo, todo mundo é menor do que o valor de y do vértice. É a construção da parábola. Ah, o A é positivo, então estou feliz com cavidade para cima. Tá? Ah, eu estou triste e tal. Eu estou triste, a boca está para baixo com cavidade para baixo. Pronto. Isso aqui todo mundo trabalha. O professor de vocês torrou o saco. Se tem duas raízes, ele corta duas vezes o eixo do x. Ó. Com duas raízes, eu corto duas vezes o eixo do x. Então, eu tenho na minha resposta, tá, para valores de y, partes positivas e negativas. Ou então, com cavidade para baixo, eu tenho partes positivas e negativas. Se ele só tem uma raiz, tá? Então é do eixo do x para cima. Então é do zero para cima. E se ele não tem raiz? Ah, se ele não tem raiz, ou todo mundo dá, ou toda resposta é positiva, ou toda resposta é negativa. Tá bom? Começa agora a ideia de função exponencial, pessoal. Essa parte aí é uma parte que demanda um pouquinho de treino de vocês, tá? Que ela envolve o quê? A regra de potências. Aquelas regras que a gente aprendeu lá no ensino médio. Que é o quê? Você tem um elemento que tem uma potência. Todas aquelas operações. Repete a base sobre os expoentes, se você está multiplicando. Repete a base, subtrai os expoentes, se você está dividindo. Tá? A função exponencial em si é a que a gente vai mais trabalhar aqui. Tá? Então é a função que tem o quê? Potência. É uma função que tem potência. A base dessa função, ó, é qualquer valor real. Mas as respostas só podem ser o quê? Valores o quê? Positivos. Ora, se eu vou tirar a informação do conjunto dos reais para só me dar valor positivo, então isso me obriga a ter valor de A o quê? Sempre positivo. Presta atenção. Quem muda é o valor de x. Então não importa se ele é positivo ou negativo. Mas para que eu tenha respostas sempre positivas, eu tenho que fazer uma multiplicação sempre por valores o quê? Tecnicamente positivos. Então isso me obriga, para que eu não tenha problema em canto nenhum, que o valor de A sempre seja positivo. E aí eu tenho alguns exemplos. 2 elevado a x, 5 elevado a x menos 2, 3 elevado a x ao quadrado, A menos 2 elevado a x. Tá? O gráfico da função, ó. Se, ó, de novo, ó, a base sendo positiva, tá? Você tem o sentido, ó, de crescimento. Quando é que isso acontece? Quando os valores de x são crescentes. Você vai colocando os valores na conta e percebe que esses valores de x estão crescendo. O gráfico faz isso. Se porventura você colocar os valores de x na conta e começar a fazer uma curva nesse sentido, ó, tá? São decrescentes. Ah, professor, como é que eu vou saber quando ela é crescente e decrescente? Fácil. Se o valor de x, tá, é positivo, o sentido é de crescimento. Se o valor de x é negativo, você tem o que sempre? Decrescimento. É sempre aquela história. Valor positivo. Positivo está ligado a crescimento. Negativo está ligado a decrescimento. Função de primeiro grau, função de segundo e por aí vai. Tá? O domínio aqui, ó, que ele dá. Quem é o domínio? Tá? Dessas funções exponenciais. Ou seja, o que é o valor de x que eu posso colocar nessa conta? Qualquer um. Quem é que vai ser a resposta? Só o valor positivo. E na expressão 5 elevado a x menos 2. De novo, ó, uma função de primeiro grau, o domínio dela é qualquer valor de x. Posso colocar qualquer valor. Então, ó, no domínio, posso colocar qualquer valor de x na minha conta. Quem é a imagem? Sempre valor que positivo.
Aí se for x ao quadrado, não importa de novo. Todo valor elevado ao quadrado, ele dá resultado o quê? Positivo. Então, independente do valor de x que eu tenho aqui, ó, sempre tem uma resposta. Tá? A imagem é sempre o quê? Os valores positivos. E se é a menos 2 elevado a x? Nesse aí eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque aqui, pessoal, necessariamente, lembre-se, a base tem que ser valores o quê? Positivos. Então, o valor de x não muda, continua sendo os reais. Mas essa conta só vale quando o valor de A é maior do que 2, porque essa diferença vai dar um número positivo. E, consequentemente, a imagem vai me dar um número o quê? Positivo. E aqui que eu tenho 2 elevado a x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1. Fração. Tem que ter cuidado aonde? Eu tenho que olhar as regras. Se é função de segundo grau. Função de segundo grau eu posso colocar qualquer valor. Então isso aí já não me assusta. Segundo ponto, tem uma fração. Se é fração, o denominador não pode ser zero. E aí eu tiro os valores, onde essa minha conta, no denominador, seria zero. Ela só é zero quando o x é menos 1 ou quando o x é igual a 1. Pronto, o domínio é todo o valor real, menos o número 1, menos 1 e 1. A imagem, por consequência, vai ter isso aqui. Isso aqui depois vocês vão aprender, a imagem de funções um pouco mais complicadas. E aí a gente tem propriedade de função exponencial, pessoal, tá? Que é aquela história. Você tem valores que são positivos, x, y, qualquer número real. Então, ó, multiplicação, mesma base, repete a base sobre os expoentes. Divisão, repete a base, subtrai os expoentes. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Tem base diferente, mas da mesma potência. Multiplica a base e eleva o expoente. Tem bases diferentes. Então, ó, faz a operação na base, depois o resultado é elevado ao expoente. Função logarítmica. Função logarítmica é a inversa da função exponencial. Espera aí, pessoal. Calma. Exponencial eu sei. Mas logaritmo agora, eu sei que logaritmo é chato pra caramba. Como é que eu vou entender isso, professor? Fácil. Logaritmo é a função inversa da exponencial. E o que aqui está me dizendo, professor? Que é a função inversa. Vamos lá. O que é que a função exponencial faz? Pega qualquer número real e faz ele ser transformado em um número positivo. Então, o que é o contrário disso? Vamos lá? Que é a função logarítmica. O que é o contrário? Pega qualquer valor positivo e transformar ele em um número real. Então, os valores que vão ser aplicados na minha conta vão ser valores do quê? Apenas positivos. Mas as minhas respostas podem dar qualquer número real. A transformação é essa. É invertendo. Ou seja, tá vendo? Eu inverto o sentido da operação. O A, ele não deixa de ser o quê? Positivo. De jeito nenhum. Continua a ser o mesmo valor positivo. Aqui eu tenho exemplos, ó, de funções logarítmicas. Aqui tem exemplo de gráfico. Ó, dá uma olhadinha no gráfico, do jeito que está aí. Tá? De novo, ó, se o valor de x aplicado na minha conta tem no sentido de crescimento, ó, ficando positivo, lembrando, ó, os valores de x têm sempre que ser o quê? Positivos. Então tá aqui, ó. Professor, mas eu coloquei menos x. Beleza, se é menos x, você só pode pegar valor o quê? Negativo. Porque menos com menos dá mais. Então tá aqui, ó. E faz o sentido inverso. Se um, ó, vai de baixo para cima, o outro vai de quê? De cima para baixo. E a imagem, ó, domínio e imagem. De novo, ó. Quem é o domínio? Os valores de x que eu posso colocar nessa conta. Só posso colocar número positivo. E a imagem seria quem? Os números reais. No outro também, ó. Agora aqui é logaritmo. E aí no meu valor de x tem x menos 2. Para que para que os valores aplicados na conta sejam sempre positivos, isso me obriga os valores de x serem maiores do que 2. Então o domínio tem que ser os valores maiores do que 2. Está aqui.
A imagem continua a ser o conjunto dos reais. Ou seja, continua a me dar qualquer número real. E no x ao quadrado, professor? Ó, logaritmo de x ao quadrado na base 3. Então, ó, o que é que acontece? Todo número elevado ao quadrado me dá um número positivo. Aí você, não, é verdade. Então aí eu não me importo. Então o domínio vai ser qualquer real. Não. Como o valor aplicado na conta tem que ser positivo, e quando eu digo positivo, literalmente, não pode ser zero. Então, ó, qualquer número real menos o zero. Aí qual é a imagem? É o conjunto dos reais. Tá? E nessa função aqui, ó, logaritmo na base 5, ó, de a menos 2. Ah, peraí, professor, aqui é um número. Um número é fixo. Se o número é fixo, então ele nunca vai mudar. Se ele nunca vai mudar, então independente do valor de x que eu pegar. E é exatamente esse raciocínio, jovem mancebo. Tá? Isso aí, me perdoe, isso aí é coisa, quem estiver assistindo de vez em quando, programas de internet. Tá? É um programa que fala do afegão médio e do jovem mancebo. Tá? Dá uma olhadinha. Então, se independente do valor de x, meu domínio é qualquer número de x que eu quiser. Agora, desde que a minha base não tem que ser um número positivo, então meu valor de a tem que ser o quê? Necessariamente maior do que 2. A imagem aqui ela é indefinida por conta de que a base não está fixada, apesar de que ó, o valor a ser aplicado sim. Aí você vai colocando aqui, ó, depois eu ensino vocês a usar o computador para colocar. E se for na base 3? Então 3 menos 2, 4 menos 2, 5 menos 2, 6 menos 2. E aí você vai tendo resultados distintos. Tá? De novo, ó. E agora na fração x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1. De novo, o valor aqui tem que dar positivo. Para que uma fração dê positiva, tanto o numerador quanto o denominador tem que dar o quê? Positivos. Ou negativos. Tá? Mas o de cima é sempre positivo, então de baixo tem que ser. Onde é que ele dá negativo? Para todo valor que é maior do que menos 1 e menor do que 1. Então quem é o domínio? Quem são os valores aplicados aqui? Qualquer número menos esse conjunto. E quem é a imagem? Resultados positivos. Então a propriedade da função logarítmica. Aqui, ó, de novo, ó, esse já é o contrário da função exponencial. Na exponencial é a multiplicação leva a soma. No logaritmo, no logaritmo, a soma leva a multiplicação. Na exponencial, a divisão, tá, leva a subtração. Então, no logaritmo, a subtração leva a divisão. Tá? Lá, regra da potência. Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Aqui, ó, você tem uma expressão, logaritmo, que tem potência. Então, ó, baixa a potência vezes a função do logaritmo. Nessa observação 4.22, eu deixo bem claro essa ideia de inverso. Tá? A ideia de inversão. Tá bom? Se y é igual ao logaritmo de x na base a, isso quer dizer que x é igual a elevado a y. Ah, professor, mas eu nunca fiz isso, não. Ah, não, professor, pelo amor de Deus, isso é muito difícil. Deixa eu mostrar a vocês o que vocês fazem. A afirmação só é feita do seguinte, ó, que vocês fazem essas contas. Se vocês têm, ó, quem é a raiz quadrada de 4? Do número 4. Aí você faz, é mais ou menos 2, professor. Por que você fez isso? Porque aqui o efeito inverso é quem é o número que é elevado ao quadrado dá 4. Quem é? Mais ou menos 2. Quem é a raiz quadrada de 9? É mais ou menos 3. Geralmente a gente bota o positivo, mas é mais ou menos 3. Por que é que eu sei disso? Porque você pega quem é o número multiplicado por ele mesmo dá 9. Ou seja, quem é o número que é elevado ao quadrado dá 9. Ah, é mais ou menos 3. É isso, pessoal. Tá? Regra de potência. Ó,
regra de potência e raiz quadrada são uma inversa da outra. Vocês fazem isso várias e várias contas. Lá no ensino médio, vocês fizeram isso. Ou seja, vocês estavam trabalhando com função inversa e ainda estavam reclamando. Volta para a apostila. Eu só quero que vocês lembrem dessa regra aqui, pessoal. Ó. Tá? Isso é uma relação extremamente fundamental. Lembre dessa regra. A é um número positivo e x também. Então essas duas condições equivalem. Se exponencial, se o a do exponencial for exatamente igual ao valor da base do logaritmo, a resposta é só a potência. É só o x que está lá em cima. Se o valor da exponencial é logaritmo, e os valores são iguais, a logaritmo na base a. Então a resposta é só o x. Mais na frente, quando realmente a gente for trabalhar com isso aqui, eu vou alertar. E vocês vão ver que isso aqui não é difícil. A gente entra agora lá nas nossas queridas e amiguíssimas funções trigonométricas. Quem são as funções trigonométricas? A gente começa com a função seno. Certo? O que é a função seno? É a função que associa qualquer número real ao intervalo limitado entre menos 1 e 1. Como é que a gente descreve a função seno? Sen de x. Pronto. A resposta é exatamente esse gráfico aqui. Ou seja, a resposta da função seno, a imagem dela é essa ondulação aqui. Função cosseno. A ideia é a mesma. É uma função que associa qualquer número real a um intervalo restrito entre menos 1 e 1. Como é que a gente escreve a função cosseno? Cos de x. Graficamente, ela está aqui embaixo. Tá? E na função tangente? A mesma coisa. Só que na função tangente, tá? Você tem que ter cuidado, porque tangente quem é? Tá? É seno dividido por cosseno. E aí, se é uma divisão, na divisão a gente tem que ter cuidado nos valores, tá bom? Do numerador onde ela dá igual a zero. E aí, se a gente tem que ter cuidado onde ela dá igual a zero, você restringe aqui na função de menos π sobre 2 a π sobre 2. Esse aqui gera como resultado qualquer número real. Essa é a expressão dada por quem? Função tangente. O domínio dela, tá? É a expressão que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? Isso aqui é a imagem da função tangente. Na verdade, a imagem dela, pessoal, são replicações. Ó. Você vê, cada tracejada aqui é uma replicação, ou seja, ela tem infinitas replicagens da curva. O domínio da função tangente é cada curvinha dessa de vermelho que você está vendo aí. São infinitas curvas. Quais são as outras funções trigonométricas? Função secante. O que é a função secante? É a expressão 1 dividido por cosseno. Sendo assim, tá, a gente tem que ter cuidado. O domínio da função secante, tá, não contém os valores onde o cosseno dá igual a zero. O que é a função cossecante? Ora, é 1 dividido pela função seno. Ou seja, o domínio da função cossecante não inclui os valores onde seno é igual a zero. O que é a função cotangente? É o valor de 1 dividido por tangente. Ou seja, é cosseno dividido por seno. É o contrário da tangente. Então é cosseno dividido por seno. Essas relações trigonométricas que tem aqui. O professor canta uma musiquinha tão bonitinha para vocês, pessoal. Tá? Vocês colocam aí nos vídeos na internet. Tá cheio disso aí. Os mais conhecidos, ângulo de 30, 45, 60. Seno, cosseno e tangente. Aí tem aquela musiquinha do parabéns. Tá? Vocês coloquem aí, dá pra ver. Eu vou cantar. Dá a vocês um deleite. Um tostão da minha voz. Tá? A minha voz de barítono. Vocês vão escutar apenas naqueles CDs de
sei lá, agora esqueci o nome de grandes tenores. Tá? Tá, agora esqueci mesmo. Fugiu. Xiii. Depois você lembra. Depois eu lembro e acrescenta aí no meio. Tá? Então vamos lá. Para o deleite da azureia de vocês, bota. Vamos lá. 1, 2, 3 para mim. 3, 2, 1 para você. Bota 3, 1 é 3. Canta mais uma vez. Raiz, 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 raiz. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Tá vendo? Você podia ter ido dormir sem essa, mas agora vai ficar com essa desgraceira na sua cabeça, se você não sabia. Tá? Outra coisa, para dizer onde o valor de seno é igual a zero, tá? É sempre quando esse valor de n é inteiro. E onde é que ele dá menos 1? Sempre que você tem n ímpar e n par. Tá? Depois eu ajeito isso aqui, porque isso aqui tem que fazer um conceito. Se é n par, volta a ter isso aqui. Tá? É sempre no valor de ímpar, você vai ficar variando entre menos 1 e 1. Tá? Vamos lá aqui, Onde é que o cosseno dá zero? O cosseno sempre dá zero quando você tiver valores ímpares, tá bom? Inteiro e ímpar, que multiplica π sobre 2. E onde é que ele dá 1 e menos 1? Sempre que o valor de n é par ou é ímpar. E aqui, funções trigonométricas. Tá? As relações de funções trigonométricas, todas partem dessa daqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Eu vou pedir a vocês que, por favor, pessoal, memorizem. É basicamente 3 operações que eu vou pedir para vocês. É seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Tá? É seno de x mais y, ou cosseno de x mais y. E essas aqui, vou estender para 5. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Seno de x mais y, cosseno de x mais y. Seno de 2x, cosseno de 2x. Tá? Memorizem. Tá? Coloquem uma folha à parte. Vocês estão em casa, vocês podem rascunhar aí e fazer essa parte. Tá bom? Essa função definida por partes, pessoal, eu vou deixar a gente trabalhar na próxima aula. A gente já viu muita função aí. Para quem não está relembrando, está vendo muito assunto de uma vez, eu vou deixar, tá, essa função definida por partes. Por quê? Ela em si, ela engloba tudo que a gente já viu até agora. Tá certo? Ela literalmente engloba tudo que a gente viu até agora. Tá certo? Então vamos voltar para mim. Sendo assim, eu peço a vocês que façam a revisão, pessoal, de tudo isso aí. Tá? Porque qual é o detalhe? Vocês percebam que para essas operações que a gente já viu lá no ensino médio, o professor já amarrou tanta mente da gente, tá bom? Eu peço a vocês que façam essa revisão, tá? É necessário que vocês façam. Tentem relembrar. O problema é porque agora, e eu sempre digo isso, agora vocês precisam ter tudo isso em mente para correr de maneira mais suave, tá? Qual é o grande porém? Agora, aproveitem um momento agora, certo? Apesar de que, eu dizer aproveite num momento como esse, é a mesma coisa de você quebrar o dedo e dizer fique feliz, tá? Não, me perdoem, às vezes a mente está em casa e quer suavizar, o negócio não... Ai, vamos lá. Qual é o grande detalhe, pessoal? Vocês em casa, tentem pegar o material de vocês, tenta dar uma revisada, anotem, façam anotações à parte quando eu digo a vocês. Isso é importante. Por exemplo,
O que é que eu digo que é importante para vocês? Faz já uma anotação à parte numa folha, tá? Recordando para vocês o seguinte: o que é domínio? Aí escreve lá: domínio é o conjunto de onde eu tiro os valores para botar na conta. Ou seja, domínio é o conjunto dos valores que eu posso colocar na conta. Anota. O que é imagem? Imagem é a resposta da minha conta. Só tem elas. É o conjunto que só tem as respostas das minhas contas. O que é o contradomínio? É o conjunto que engloba qualquer resposta ou além das que eu preciso. Tá? É um conjunto formado por mais resultados do que eu preciso. Isso é o contradomínio. Como é que eu escrevo? Eu tenho que lembrar. Os domínios ou a forma de escrever é como intervalo. Deixa eu entender o que é que significa. O que é que significa escrever x maior do que 2 e x menor do que 5? Quando ele botou esse mais aqui, ele usa só parênteses, ó. X maior do que 2, e aí ele bota parênteses 2. Quer dizer que ele está pegando. Agora entendi. Anota isso numa folha à parte. Porque onde vocês pegarem, seja nessa apostila que eu estou entregando para vocês, ou seja em qualquer outro livro ou qualquer outro vídeo, vocês vão ver a mesma coisa. Anotem. Tá? Eu sei que em casa é difícil, eu sei que às vezes cada um tem uma situação que está passando uma coisa mais difícil, tá certo? Eu sei que pessoas estão em situações delicadas, às vezes por perder entes queridos, por não poder estudar de maneira tão firme, porque precisa trabalhar, os pais perderam emprego, a situação em casa está difícil e eu sei que julgamentos ou pedir qualquer coisa além, extravagante, nesse momento não compete. Tá? E eu digo a vocês até por experiência pessoal, tá bom? A gente tenta fazer as coisas, mas às vezes a obrigação que você precisa cumprir naquele momento, tá, é maior do que a tua obrigação às vezes com o teu futuro. Você tem que escolher, certo? A gente às vezes precisa escolher. Não há um direito, há um dever. Você tem de cumprir aquilo. Nesse detalhe da gente precisar cumprir, sempre fazer alguma coisa, certo? É nesse momento que a gente às vezes se sente desmotivado, fica, a gente pensa em desistir e por aí vai, certo? Então o que é que eu peço a vocês? Sempre que eu falar alguma coisa, anote isso, certo? Você faz isso aqui, anote, pega uma folha e vai anotando. Por quê? Independente do momento, ou agora, ou depois, na hora que você precisar daquela informação, ela está de maneira mais fácil. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver aqui. Não tem muita coisa, tá certo, vai colocando, informação, vai colocando, tem conta, tem anotações, tá vendo, vai colocando, porque quando você precisa, informação fica mais, isso aqui tendo que ajudar meu menino, aí. No meio das coisas do meu trabalho, tá certo, tem que ajudar as coisas do meu menino, e por aí vai, certo, então, Maria, agora que eu tô vendo, tem um monte de coisa aqui, certo? Aí anotações, valores que eu preciso pegar depois. Façam isso, não tem problema não. Pega a folha, isso é rascunho, ó. Se vocês forem, isso aqui é rascunho, ó. Papel aqui é pro lixo, ó. E é frente e verso, ó. Certo? Anotem, descrevam, façam, certo? Por quê? Porque são informações que vocês vão precisar para a vida acadêmica de vocês. Eu não estou falando só para vocês poderem concluir a disciplina Cálculo 1, não. Eu estou falando para vocês, para que vocês realmente se tornem os engenheiros que vocês querem ser. Tá?
Então, anotem isso, façam revisões, vejam outros vídeos, tá certo? A aula é para embasar vocês, mas isso não impede aqueles que têm possibilidade de assistir outros vídeos que ensinem de outras formas ou que relembre vocês, tá, dos conteúdos que estão sendo aqui ministrados. Tá certo? Bem, então é isso. Eu fico devendo para a próxima. Fico devendo aí, do jeito que vocês querem. Vocês estão doidos para ganhar esse negócio. Função definida por partes, que é uma junção de todo o conteúdo. E aí a gente vai começar a introduzir conceitos novos, que é com relação à disciplina Cálculo 1. Tá bom? Então, valeu vocês e aquele negócio. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é. Fui!